vou fazer a tela inteira. Tá. Aí a Miriam começa, só Boa. lembrando que a gente vai gravar aí. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais uma sessão do AWS Jumpstart. Hoje a gente vai falar um pouco sobre pricing support, né? A precificação na AWS, né? Então, hoje o nosso palestrante é o Guilherme. Ele já tem uma experiência bem legal aqui com a AWS, vai trazer esse tema para a gente. A gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias, né, de custos, né, e de preço na AWS, né, como escolher bem aqui os melhores planos de preços, né, e aproveitar aqui ao máximo o, o suporte que a AWS pode oferecer para a gente, né, e com isso tudo a gente consegue maximizar o valor da nuvem. Então vamos lá, Guilherme, se apresenta aí para a gente e vamos lá. Beleza. Boa noite, pessoal. Guilherme aqui, sou Cloud Infrastructure Architect na AWS. É, em outubro faço 3 anos de AWS e vou atuar aqui no tema de Price and Support. Qualquer dúvida podem me interromper aqui que eu não estou vendo mãozinhas levantadas. Tenho 6 certificações AWS e hoje atuo principalmente num cenário de consultoria para clientes, grandes clientes que contratam um time de professional service da AWS para ajudar em migrações de ambientes para a AWS. Vamos lá. A agenda aqui hoje é falar um pouquinho sobre Pricing Support, descrever os níveis aqui gratuitos da AWS, os principais benefícios aqui de Organization, quando a gente fala de Organization na AWS, qual que é os benefícios de usar AWS Budget, Cluster Explorer, como que a gente aborda essa questão de Cluster Explorer na AWS, os benefícios da calculadora, explicar um pouquinho sobre Saving Plans, Reservation Instance e modelos de price aqui, quando a gente envolve calculadora e como a gente pode otimizar custo aqui usando tipos de modelos de precificação. Um pouco sobre os planos de suporte, quando o cliente contrata algum plano de suporte na AWS, qual que é a diferença entre os planos, né, e os benefícios, e o uso do AWS Marketplace, que é utilizar outros vendors ali dentro da nossa plataforma, né? Falando um pouquinho aqui de modelo de precificação, né? A nuvem por si só, ela paga somente o que for utilizar, né? Então, você paga pela demanda, né? Quando a gente fala em nuvem, a gente perde um pouquinho o cenário de CAPEX e passa a ser um modelo de OPEX, ou seja, você deixa de investir em uma infraestrutura e passa a pagar pelo que consome. Isso muda um pouco a dinâmica aí, principalmente de quem trabalha na frente financeira, né, CFOs ou CTOs que trabalham com a questão de custo. E aí, em vez de você ter que abordar o C-level ali para falar em investimento, né, em relação a CAPEX, a gente acaba abordando aqui o cenário de OPEX, né, que você paga mensalmente somente pelo que se você vai usar na nuvem, né? Isso traz algumas vantagens competitivas aqui financeiras para as empresas. A gente vai falar um pouquinho, vou abordar um pouquinho sobre o que é Reservation Instance, Saving Plans, a diferença entre Saving Plans e Reservation Instance, quando a gente for falar de calculadora, e como que isso pode permitir uma economia que é de até 72% de um workload, né? A gente pode simular ali na calculadora um workload. E alguns serviços que a gente tem aqui, né? Conforme o uso, né? A gente paga menos conforme o uso. Então, tem alguns serviços na AWS que, conforme maior o uso, essa calculadora acaba sendo decrescente, né? Então, você paga menos por usar mais. É um cenário de pricing decressivo aqui, né? Qualquer dúvida podem me interromper aqui se tiver perguntas também, ou se tiver alguma colocação podem me interromper, pessoal.
aqui, falando um pouquinho de pricing, né? A gente, dentro da AWS, a gente tem um cenário que a gente chama de free tier. Então, alguns serviços, né? A gente tem serviços que a gente pode utilizar na AWS de forma gratuita, onde você cria uma conta, apesar de você ter que colocar um cartão de crédito ali para como forma de possível pagamento, você tem alguns serviços que são gratuitos, né? Então, por exemplo, a Lambda, para cada 1.000 requisições por mês, 1 milhão de requisições por mês, você não paga o serviço de Lambda, né? Então, e alguns serviços são por tempo, né? Por time. Então, no caso de EC2, por exemplo, você pode utilizar até 750 horas por mês durante 12 meses em período de free tier, dependendo do type da instância que você escolhe. Então, tem vários serviços aqui. Se a gente entrar aqui nessa URL, a gente consegue identificar serviços que são gratuitos, por exemplo, Dynamo, dependendo da quantidade de tamanho que é utilizada, a gente consegue o acesso a Diamond de forma gratuita completamente. Vou abrir aqui. A gente consegue ver alguns serviços que são gratuitos. Então, por exemplo, EC2, 750 horas, o S3 por 12 meses, 5 gigas de forma gratuita. O Dynamo, ele é sempre gratuito se for abaixo de 25 gigas. Enfim, tem vários serviços aqui que a gente consegue utilizar nessa modalidade de free tier, alguns para sempre e outros por um tempo para experimento. Falando agora um pouquinho de AWS Organization, a AWS Organization é uma forma da gente centralizar as contas da AWS. Então, imagina um cenário onde que as organizações detêm vários departamentos ou várias contas, né? A gente consegue centralizar isso e ter uma administração de contas centralizadas. Então, num cenário onde que uma empresa deseja segregar contas por produto, por exemplo, ou por departamentos, a gente consegue centralizar essas contas, né, num formato de organization e segregar ao mesmo tempo em departamentos, fazendo com que eu tenha que todas as contas da AWS compartilhem uma visão única de billing, né, de custo. Então, todas as contas vai ter uma cobrança centralizada em uma conta só de billing e, no caso, ter um benefício fiscal aqui quando se fala de custo, né? Então, quando as contas são centralizadas, gera-se desconto adicional pelo fato dessas contas estarem reportando dentro de uma organization, dependendo do tipo, da quantidade de uso. Então, você pode ter benefícios aqui financeiros também de utilizar isso. Além disso, é possível você fazer um controle de políticas, né, de segurança, que a gente chama de SCPs, por conta ou por unidade organizacional. Então, dentro da organization, você consegue criar OUs, por exemplo, a OU de Dev, a OU de OMOL, a OU de Pro, e definir políticas de segurança, SCPs, para diferentes níveis de organização, né? Então, na minha organização Dev, vou ter um cenário menos restritivo. Já no meu OU de produção, vou ter um cenário políticas mais restritivas referente ao meu workload. Então, é possível você gerenciar, cascatear isso a nível de OUs e não precisar tratar isso somente a nível de IAM ali, né? Você consegue gerar políticas de segurança a nível de organizacional. É, deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui, mas basicamente é a questão do uso de billing, que eu acho que é bastante interessante pelo fato de concentrar tudo e trazer cenários organizacionais, cenários de redução para a organização, e também o uso de políticas de seguranças aqui por OUs, tá? E aí, o melhor modelo de definir essas OUs vai depender de organização por organização. Tem organização que vai definir por tipo de produto, tem organização que vai definir por environment, Dev, Amol e Pro, tem organização que vai definir por Dev, Amol e Pro, e para cada produto vai ter esse cenário de Dev, Amol e Pro, e
E aí essa junção de contas e essa organização vai ficar a cargo da organização definir e definir as políticas de segurança ali dentro da organization. Quando a gente fala um pouquinho de AWS Budget, aqui é justamente um cenário que a gente consegue fazer o planejamento e o controle de custos, né? Então, eu consigo aqui ter uma ferramenta que eu vou rastrear os meus custos e quais os serviços que estão consumindo na conta, né? Ele vai gerar alertas ali para mim, então eu posso definir um cenário que se minha conta exceder determinado limite de custo, eu recebo SMS, né? Você recebe e-mail, por exemplo, de notificação falando, ó, sua conta atingiu esse limite, né? E ter uma maior rastreabilidade em relação a custo nas contas, né? Uma forma legal da gente visualizar isso é quando a gente fala de Custom Explorer, que é uma ferramenta que eu acho que se complementa aqui ao AWS Budget, porque ele vai trazer gráficos. Depois a gente pode entrar aqui para ver se tem algum exemplo, mas vai trazer gráficos do que qual recurso está consumindo na conta, né? Qual região, qual tipo de instância, qual se é EBS, se é EC2, se for EC2, qual EBS está mais consumindo, se é snapshot, enfim. Ele vai trazer gráficos que a gente consegue dar drill draw para saber exatamente qual o recurso que está, qual o serviço que está maior, está tendo maior consumo ali na conta, e é possível fazer forecast. Então, num cenário que eu preciso ter previsibilidade de acordo com a demanda atual, de quanto eu vou pagar no futuro, ele já traz um forecasting ali em relação a custo futuro. Aqui a gente vai falar um pouquinho de calculadora, eu acho que é interessante eu abrir aqui, porque fica mais visual, né? Mas através da AWS Calculator aqui, eu consigo fazer um cenário, construir uma arquitetura, né? Ou construir um cenário que vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo o AWS Calculator ou não? Só a apresentação. A gente está vendo o console. Ah, beleza. Então, aqui eu consigo definir uma arquitetura, por exemplo, de acordo com os serviços que a gente vai usar, a região, enfim, e ter uma calculadora. Vamos pegar um cenário hipotético aqui em São Paulo, em que a gente vai, sei lá, vamos pegar um serviço mais básico aqui, né? Um serviço de C2, e a gente vai discutir um pouquinho sobre esse ponto aqui, né? Acho que calculadora é bem interessante, que tem vários pontos aqui para a gente aprender. Quando a gente fala aqui ó, de shared instance, dedicated instance e dedicated host, eu falo, o mais comum é a gente falar em dedicated shared instance, ou seja, são instâncias compartilhadas na AWS, né? Eu não cheguei na AWS e solicitei um host dedicado para mim. Há a possibilidade também, tá, de um cenário de calculadora, o cliente falar assim, eu quero um host dedicado. Literalmente, a AWS vai ali, vai separar um rack para essa pessoa, e esse rack, com todo aquele hardware ali, é totalmente dedicado para aquele cliente. E cenários de dedicated instance é a mesma coisa. Dentro de um possível rack, ele define um servidor ali, que aquele servidor vai atender somente aquele cliente. Esses casos são cenários bem específicos, onde o cliente, por exemplo, quer fazer reuso de licenciamento, fazer BIOL, né, bring online de alguma ferramenta, por exemplo, Windows ou SQL ou Oracle, enfim. E aí é utilizado cenários de dedicated host para ele trazer licença para ele dentro da AWS. Porque alguns vendors permitem somente fazer trazer a licença somente nesses cenários de dedicated host ou dedicated instance, né? Então vamos pensar aqui que a gente vai usar o cenário mais comum aqui de shared instance. Vou pegar uma máquina Linux aqui e vamos colocar aqui que nosso workload tem 15 máquinas do tipo, sei lá, M6. M6 e large. Beleza. Aqui a gente tem o custo total dessa infraestrutura
seguindo alguns modelos, né? Quando a gente fala em on-demand, como a gente falou ali, eu coloco o tempo que essa computação vai ficar ligada durante o mês, e aí algumas das vantagens de um cenário on-demand é num cenário em que eu entendo que o meu workload pode ser desligado durante o dia. Então, por exemplo, eu tenho durante o dia não, durante algumas horas do dia, né? Eu tenho um workload que ele necessita estar ligado somente 8 horas durante o dia. Então, de 24 horas, ele precisa estar ligado somente 8. Então, eu posso considerar que o meu uso mensal vai ser em torno de 35%. Isso me daria uma economia aqui e eu teria que criar automações para desligar e ligar esse ambiente, né? Pensando no cenário aqui que a gente comentou ali de reservation instance ou saving plans, a gente tem outros cenários, né? O que é o cenário? Então, o cenário on demand, quando a gente fala em preço, né? Se a gente for falar em preço, on demand é o cenário que ele traz pouca vantagem em termos de custo, desde que se você utilizar ele 100% do tempo. Então, para você ter um cenário on demand em que ele compense em termos de custo, ele tem que estar desligado, por exemplo, ter uma flexibilidade de você fazer desligamento desses workloads, né? E aí tem outras vantagens em relação à calculadora que a Amazon faz, que são cenários de saving plans. Então, imagina um cenário que você pode utilizar essa computação da mesma forma, só que você faz um cenário de garantia com a Amazon em que, eu quero um cenário de computação em que eu vou utilizar ele por um ano, por exemplo, ou 3 anos, e não quero pagar nada adiantado. Ou que eu quero pagar adiantado, por exemplo. Quando eu vou pagar isso adiantado, o custo é reduzido. Ou quando eu não quero pagar nada adiantado, ele é um pouquinho maior, mas eu vou pagando isso mensalmente. Então, num cenário de redução de custo aqui, se eu calculo o meu workload, que eu vou fazer o uso desse workload durante 3 anos, e aí o cliente, né, que escolher essa modalidade, ele vai pagar independente se ele usar ou não, né? Então, ele está reservando, ele está falando para a AWS que quer esse pacote de uso de computação, aqui não precisa ser exatamente EC2, né, para esse cenário aqui, ele pode usar com Lambda, com Fargate, e ele vai ter uma economia aqui até de 666% de desconto, né? Quando ele fala assim, eu vou utilizar, apesar de ter colocado aqui uma família, ser uma EC2, ele pode pagar isso aqui, as EC2 dele não está ligado, e usar em Fargate, em Lambda, e etc., e está dentro desse pacote aqui. Quando ele fala, não, mas eu vou só usar a EC2, eu não vou usar mais nada no Merclode, não vou usar Lambda, não vou usar Fargate, enfim, não tem container, eu vou usar só esse EC2. Então, se ele utilizar essa modalidade de saving plan, ele consegue aumentar aqui o desconto até 72%, né, em relação ao on-demand. Então, se a gente fosse calcular aqui, aqui está dando 1.500, ele vai reservar essa computação por 3 anos, não vai pagar nada agora, vai pagar só mensal, e vai ter um custo aqui de US$ 1.514, né? Se a gente fosse usar a mesma infraestrutura num cenário on-demand, em que a máquina não é desligada, a gente teria um custo de 3.350. Então, dá uma diferença bem grande quando a gente utiliza planos aqui de redução de custo, como Saving Plans ou Reservation Instance, né? Aí aqui tem um cenário de Reservation Instance, né? Qual que é a diferença entre Reservation Instance e Saving Plans, né? Num cenário em que eu tenho que falar para a AWS o tipo da instância que eu quero reservar. Imagine que o meu workload só roda em M6i, né? É uma característica desse workload que ele só roda com essa plataforma de processador, por exemplo. Aí eu tenho que garantir que esse workload, que a AWS vai reservar essas instâncias para mim e que numa possível falha numa possível sobrecarga de uso dessa instância na AWS, ela vai estar disponível para mim usar.
outro cliente não vai consumir esse tipo de instância, ou seja, terá hardware disponível em um data center AWS para me consumir essa instância. Então, eu posso, se eu preciso desse cenário, eu posso escolher Reservation Instance ao invés de Saving Plans. O desconto é o mesmo, a questão é que aqui eu posso mudar de tipo de instância, aqui eu tenho que definir o tipo de instâncias que eu vou adquirir. E aí um outro cenário aqui é o convertible, ou seja, eu posso mudar o tipo da instância, selecionar algumas instâncias para converter, só que o desconto é menor, né? Num cenário em que eu preciso garantir que a minha instância esteja ali disponível, eu tenho que escolher Reservation Instance. E no caso do Saving Plans, eu posso escolher qualquer tipo de instância, né? Eu estou pagando ali, claro que vai ter mudança de valor, né? Se eu mudo para uma instância bem mais cara, vai ter mudança de valor dessa calculadora, mas eu estou garantindo 72% de desconto, desde que eu tenha esse compromisso aqui com a AWS de estar com esse workload por 3 anos ou um ano, de acordo com a, com a demanda, né? Então, acho que essa é a grande diferença aqui quando a gente fala de saving plans e reservation instance em relação a on-demand, é o desconto do seu custo de infraestrutura. Vamos em frente aqui. Se tiver dúvida, me perguntem. Aqui falando um pouquinho de planos de suporte, né? A AWS tem, quando você seleciona, né, quando você contrata ali, acessa a conta, você pode definir o tipo de suporte que você deseja, né? Quando a gente abre uma conta nova por padrão, a gente está no Basic, né? Então, para clientes aqui, ambientes que são testes, etc., ele atende bem, ele não tem custo, e aí a gente vai falar um pouquinho melhor sobre esses planos, né? Mas basicamente a gente tem o plano Basic, o plano Developer, o Business, o Enterprise Hub e o Enterprise, né? Aqui para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um. Falando do plano Basic, né? Ele tem um atendimento básico, então não permite abrir ticket para configuração, e o apoio nosso aqui é em relação à documentação já disponível da AWS pública, né? Então a gente tem que usar os blog posts da AWS, o white paper e etc., né? A gente não tem tanto auxílio de um arquiteto de suporte para atuar em um problema, né? O primeiro plano aqui fora de Basic é um developer. Então, aqui eu já consigo fazer a abertura de chamado. Então, se eu tenho algum tipo de problema ou se eu preciso de algum auxílio, eu consigo já a abertura de chamado, né? E aí a pessoa vai nos orientar em relação às boas práticas, passar um blog mais direcionado em relação ao problema que está sendo enfrentado, e eu posso abrir aqui números ilimitados de chamado de suporte. Quando a gente fala do plano business, né? Aqui a gente já pode ter uma abertura de chamada mais direcionada e não assíncrona, né? No caso do developer, a gente tem que abrir um chamado e aguardar a resposta daquele chamado. Nesse caso aqui do business, a gente já consegue abrir um chamado ou por telefone, ou por web, ou por chat. Então, se eu tenho um problema, eu consigo chamar o chat da AWS e aguardar que um engenheiro de suporte venha atender nesse chat e compartilhar a tela, enfim, para esse analista de suporte dar toda a assistência em real time, né? Não precisa ser um cenário assíncrono aqui, aguardando a devolutiva do time de suporte. No caso de ambientes produtivos, né? O atendimento é menos de 4 horas para atendimento, e em que o sistema de produção esteja inativo, menos de 1 hora para atendimento, né? Então, imagine que se tiver algum cenário produtivo em que você abre um chamado com um nível de criticidade alta, informando que o seu ambiente produtivo está indisponível, você pode aguardar no chat que no máximo 1 hora alguém vai entrar em contato ali com você para falar com você ou para fazer uma sessão de shadow
e acessar a console, identificar o problema e etc. Quando a gente vai aqui para um cenário de enterprise, né, aí a gente já tem todos os benefícios aqui em relação ao time de suporte, tanto por telefone, web e conversas 24/7, igual o business. Além disso, de todas as verificações do um serviço chamado de Trusted Advisor aqui, que vai analisar a sua conta e identificar possíveis não conformidades que você tem na conta, melhorias, por exemplo, de mudanças de tier de instâncias, reduções de custo que você pode ter, enfim, EBS que não estão sendo utilizados, cenários que podem te ajudar tanto a identificar vulnerabilidades no ambiente, como melhoria em relação à sua conta, em relação a custo mesmo, né? Tá utilizando um recurso sem, o recurso está ligado sem estar utilizando, enfim. Então, tem todas essas verificações. Aqui tem suporte a software de terceiro, então se você tem algum software que foi adquirido via marketplace, você pode ter assistência disso, né? Uma orientação em relação à arquitetura de aplicação, né? Então, se você está iniciando um projeto, deseja uma análise da arquitetura que você está desenhando, você tem essa possibilidade. Além disso, a questão do acompanhamento do TAM, né? Que é o Technical Account Manager. Você tem um técnico da AWS que fica responsável pela sua conta e ele pode te auxiliar também nessa análise de arquitetura. Então, o TAM é responsável pela sua conta no sentido de problema e o dia a dia da sua conta. Então, se você tem um workload que está consumindo muito recurso e você não está entendendo o motivo desse workload estar consumindo, enfim, o TAM vai te ajudar a identificar esses possíveis problemas ou até ser proativo aqui no cenário de propor melhorias do workload, olhar para a conta e propor melhorias que visam diminuição de custo e etc, né? Então, o TAM basicamente ele é uma pessoa focada aqui em te ajudar e em escalar problemas na AWS com o time de suporte. Então, se tiver um cenário crítico aqui de produção indisponível, o TAM vai fazer esse intermédio, esse escalation, junto com o time de suporte para um atendimento mais rápido. Desculpa. Voltando aqui. Então, basicamente, quando a gente fala para o plano de Enterprise Support, aí aqui a gente tem os mesmos benefícios em relação ao cenário de Enterprise On-Ramp. Porém, em casos de um sistema emergencial aqui, você pode ter um atendimento em menos de 15 minutos, né? Além disso, você conta com benefício também do TAM e um cenário de algumas ferramentas da AWS para clientes enterprise são consideradas já inclusas no pacote, né? O AWS Shield Advanced e outras ferramentas você tem, por ser um cliente enterprise, você acaba adquirindo, tendo esses benefícios de ferramentas que na teoria seriam pagas ali por, por não ter por ser um workload crítico, né? Então, basicamente, são esses 5 níveis de suporte, né? Em que o cliente vai poder escolher aqui em relação ao que vai se adequar à necessidade. Claro que para cada nível de suporte tem diferenças de valores ali na console, né? A ser contratado. E aí essa avaliação cabe ao dono da conta, né, à organização avaliar em qual nível de suporte faz mais sentido para o momento dela, para o momento para o estilo do workload, né? Dependendo do workload, se não tiver uma criticidade tão grande. E falando em organization lá, esse nível de suporte acaba sendo contratado a nível de organization, né? Então, todas as contas que estão embaixo ali, você não paga nível de plano de suporte por conta, né? Você acaba tendo ali uma central
algo centralizado em que você contrata o seu plano de suporte para todas as contas, né? A AWS Marketplace é um marketplace, é literalmente uma loja aqui, né, onde que a gente consegue contratar ferramentas de terceiros que implementam softwares na AWS em modelo SaaS, por exemplo, ou em modelo de IaaS, como uma ferramenta de antivírus da Palo Alto, Fortinet, ou uma ferramenta de firewall desses mesmos vendors, ou até mesmo uma ferramenta de emulação de mainframe em cima da AWS com Micro Focus, enfim, vários vendors colocam suas soluções ali para você adquirir e fazer o uso dessas soluções, né, junto com outros serviços da AWS para garantir ali o seu, a sua melhor arquitetura aqui, né? Então, tem cenários que você precisa de uma granularidade de recursos ou de serviços que um vendor especializado naquela frente tem um recurso na loja, no marketplace da AWS, e aí faça sentido você integrar os serviços da AWS com esse vendor. Então, através do marketplace, você consegue acessar a gama de providers aqui que vão atender esses cenários, né? Acho que aqui a gente vai falar um pouquinho a gente vai fazer um simulado, né, Miriam? Se você quiser Isso. comentar um pouquinho, se tiver alguma dúvida, se quem conectou, se tiver alguma dúvida também, a gente pode voltar em algum ponto. Deixa eu só ligar aqui o simulado e a gente já começa. Enquanto isso, se tiverem dúvidas, vou mandar o link aqui para o pessoal entrar. Eu não, se você quiser puxar a tela, Miriam, eu não consigo compartilhar porque tem que fazer login Vou nesse compartilhar aqui. Kiss, e aí eu não consegui. Eu tentei e não consegui. Se você Não, puder tranquilo, puxar. eu vou compartilhar aqui, aí eu já mandei o link e o pessoal vai entrar. Aí a gente vai dar um tempinho aqui para eles responderem e a gente vai comentando as respostas. Tá ótimo. Eu tenho que parar aqui? Ah, vocês já, vocês já estão vendo a minha tela ou ainda tá vendo a sua? Deixa eu Deixa eu ver aqui. parar. Deixa eu ver. Eu Parei a acho que minha agora. talvez você tenha que parar. Compartilhar aqui. A minha apareceu, galera? Ainda não. Apareceu? Ué. Oh, agora apareceu, tô vendo. Ah, tá, legal. O código, deixa eu mandar aqui de novo. É, eu não tô vendo. Mas tudo bem. O importante é vocês verem. Ah, aparece aqui em cima, my screen. Consigo ver o que vocês estão vendo. Boa. Deixa eu ver aqui, já entrou o Enzo, Joel, o Alexandre, o Marco e o Diogo. Então vamos lá, galera. Começar. O nível gratuito da AWS ficam disponível para novos clientes por um determinado período após a data de cadastro. Tem alguns serviços aí que tem um tempo, né? Alguns são gratuitos, outros são por um tempo. Qual o tempo?
Você tá no mute, menina? Não, tô não. Falta Ah, só tá bom. mais um aqui responder. Vamos ver. Pô, aí deu tempinho. Aí ele mostra o board, que o ranking. E a gente vê os resultados, ó. A galera foi em peso aqui nos 12 meses. Tudo bem, pessoal. Boa. Acho que aqui vale relembrar, né, quais são os períodos aqui que a gente, quais as ofertas, né, que a gente pode ter aqui de cobrança, que é o sempre gratuito, os 12 meses e a versão de teste, né, que é o free tier. Exato, exato. Boa, vamos para mais um, então. Quem nunca deveu a AWS após 12 meses não tem história. Bem isso, Marco. Vamos ver. Ó, aqui a maioria foi no Enterprise e alguém foi no Business. Eu acredito que a partir do business você já tem todas as. A gente pode voltar aqui, mas a partir do business já tem as verificações de Trusted Advisor. Isso, a partir do Business a gente já vai ter todas as verificações, pessoal. Que aí tem os planos, né, de o Enterprise Ramp e o Enterprise ele que é mais de grande porte, né, que a gente fala. Que tem todas as verificações do Trusted Advisor. Aí, dentre todos esses aqui, né, além dos que eu disse, o Business. E ele é o que tem Isso, o custo mais baixo, né? Acho que tinha o Enterprise, né? Mas dentre os dois, o que tem o menor custo é o Business. isso, exato. Tranquilo aqui, pessoal? Essas perguntinhas, pessoal, às vezes elas parecem bem simples, mas cai na prova mesmo, viu? É bem desse jeito. E uma palavra muda a resposta, né? Então, o Enterprise tem o Trusted Advisor, né? Como o Enterprise Ramp, mas o custo ali, a palavra é o menor custo, né? Então, o menor custo é o business. Então, isso muda ah, exatamente o cenário. Uma palavra muda o cenário inteiro aqui. Isso. Tranquilo, né, pessoal? Vamos para mais uma, então. Vamos lá, pessoal.
Aqui acho que, assim, ficou bem dividido, né? Apesar de todo mundo, a maioria ter ido aqui nesse conceito aqui, é basicamente conceitos que a gente tem aqui, né? Vocês lembram qual que é esse conceito aqui de combinar o uso entre as contas para obter os descontos? Qual o serviço que a gente faz para consolidar, né, todas as contas? Vocês É, lembram? acho que, como eu comentei ali, né, o uso da gente usar o AWS Organization é justamente a gente obter uma cobrança centralizada, e um dos benefícios disso é justamente obter desconto por volume, né? Então, Isso. se eu tenho todas as contas em uma organization, eu consigo obter desconto por volume. Então, se eu contrato, por exemplo, um cenário de saving plans em uma conta, e aquela conta, por estar numa organization, ela não está utilizando a quantidade de EC2 que eu contratei ali, isso faz com que eu tenha benefícios de outra conta para poder utilizar aquele tipo de computação que eu contratei por estar num cenário centralizado, né? Então, eu obtenho descontos Uhum. entre contas. É isso. Agora, pessoal, vamos só analisar aqui cada uma das alternativas para a gente entender por que que elas não, qual o conceito por trás aqui de cada uma, né? Essa daqui, ó, analisar o custo em que o seu uso previsto da AWS incorrerá até o final do mês, você pode usar o AWS Budget para fazer isso, né? Isso. Então, não seria, não é esse cenário aqui de cobrança consolidada. Agora, criar estimativa de custo é mais a calculadora, que nem o Guilherme mostrou ali, né? Você coloca ali os serviços para aquele caso de uso que você está mexendo e você já vai ter uma estimativa de quanto mais ou menos aquilo ali vai custar por ano, né, e por mês. A última aqui, visualizar e gerenciar os custos e o uso da AWS ao longo do tempo. Para esse aqui, a gente pode usar o O Cost Cost Explorer, né? Explorer. Isso. Ele faz um forecasting aí do que você está, de acordo com o que Hum, você está usando atualmente, você consegue, ele faz uma projeção do que você vai usar ao longo do ano, né? Ao longo do tempo, né? Conforme você, então ele faz um forecasting de acordo com o que você vem aumentando de consumo ou diminuindo e projeta isso para frente, né? Ao longo do tempo. boa. Vamos para a próxima, pessoal. Alguma dúvida aqui? Bem tranquilo, né? Vamos lá. Essa aqui ficou muito fácil agora, hein, gente? Boa, pessoal. A maioria acertou. Aqui não é a calculadora, né, pessoal? Por conta da calculadora ser só uma estimativa, né? Ela é o que você faz ali naquela hora, né? Exato. Aqui para analisar o workload que já está na AWS, né? E olhar Uhum. o custo dele ao longo do tempo, tem que ser o Cluster Explorer. A calculadora é uma estimativa da sua arquitetura antes de você até subir ele de ter o workload na AWS. Isso. E o budget, mesma coisa, né? Quando já está na AWS, aí você consegue monitorar ali os seus orçamentos, certo? Isso. Criar alertas e etc. Isso, criar alerta.
E o nível gratuito, né, pessoal? As três ofertas ali que a gente falou no início, né? O sempre gratuito, os 12 meses grátis e o free tier, né? Beleza? Vamos pro próximo. Acabei respondendo essa também. Essa aqui também teve uma dica, né? Vamos ver aqui. Boa, pessoal. Mandaram bem, hein? Aqui esse painel, não sei se a gente comentou sobre ele em alguma das questões, mas não tem nada a ver com alertas, né? É só visualizar ali os detalhes da fatura, os custos e tudo mais. Exato. Ele traz um consolidado ali por serviço, mas não é possível gerar alertas, né? Para gerar alertas aqui tem que ser o AWS Budget. Isso. Boa. Ali na outra eu falei errado. É os 12 meses é o free tier, tá, pessoal? Os 12 meses grátis. Tem as versões de teste, que é o terceiro. Então é o sempre gratuito, o free tier e a versão de teste. E o Cost Explorer a gente já falou bastante dele. Vamos para mais um. Boa, pessoal. O TAM começa aqui no empresarial, né? No Enterprise. Está no mudo, Guilherme. Opa, isso. O TAM começa no Enterprise, né? Então não tem, nas outras modalidades, não tem TAM. É o Enterprise Ramp e Enterprise. É, o, só relembrando, né? O TAM, o que que ele faz, pessoal? Ele dá uma orientação técnica ali pro que você estiver fazendo, né? Faz revisão de arquitetura. Então, se você precisa ali de um técnico para te ajudar, então você tem que ter um plano de suporte aqui começando no Enterprise. Os anteriores não vão dar essa funcionalidade aqui para vocês. É, dentro da AWS, a partir do momento que você tem um plano Enterprise, você vai, na teoria, ter dois arquitetos aqui, né? Um TAM e um Solutions Architect. Então, TAM especificamente, ele é mais para olhar para o cenário de conta e incidentes. Então, ele vai ser a sua ponte junto com o time de suporte para escalar um incidente, para buscar prioridade, para escalar time de serviço quando necessário, para atingir limites da AWS, enfim.
nesse cenário, né? E o Solutions Architect vai apoiar mais na questão arquitetural, com apoio do TAM também, né? Mas acaba que você tem essas duas funções por estar em Enterprise. Boa. Vamos lá para mais uma, pessoal. Vamos ver. Boa, galera. Essa aqui foi bem tranquila, né? Marketplace, não tem erro. Algum comentário aqui, Guilherme, nessa? Não, acho que tá bem tranquilo mesmo. É a única forma aqui da gente encontrar parceiros e fornecedores aqui e conseguir habilitar esses produtos na conta, né? Sim. As outras não É, fazem muito sentido aqui. é só um comentário adicional, pessoal, nesse painel aqui. A gente falou aqui já em algumas questões do Cost Explorer, do Budgets. Então, é nesse painel aqui que vocês conseguem acessar esses relatórios ali para vocês verem, né, como é que estão indo os gastos, né? Então, por aqui que vocês já conseguem ver as opções para acessar. Então, vamos lá para a última. Essa pergunta aqui, pessoal, ela é bem legal porque ela trouxe um cenário, né? É bem como vai aparecer lá na Cloud Practitioner para vocês. É, Quer comentar aqui, Guilherme, algum ponto nessa? acho que é bem o que a gente comentou ali, né? Então, se você tem uma infraestrutura, um alvo aqui de infraestrutura, né? Uma arquitetura a ser precificada na AWS, o AWS Price Calculator aqui é o cenário para você iniciar, né? Ah, preciso estimar o custo de uma arquitetura. A gente tem que ir para o AWS Price Calculator para estimar essa arquitetura. É ali que a gente vai definir se a gente vai usar algum plano, um savings plans, um reservation instance, e se esse workload vai rodar on demand, enfim, e, e desenhar ali o estilo de pagamento de acordo com a arquitetura que a gente desenhar, né? Isso aí. É bem legal que dá para você realmente saber o ganho, né, que tem de você sair do seu cenário on-premises para a nuvem, né? É bem interessante. Quando a empresa vai precisar, por exemplo, estar em obsolescência de hardware, e o diretor está olhando para o cenário de CAPEX, né? Ah, quanto que eu vou ter que gastar o ano que vem para renovar a minha infraestrutura? Ele consegue literalmente fazer essa comparação do pagar sobre demanda ou pagar sobre uso na nuvem versus
despender, fazer financiar uma nova infraestrutura, né? Gastar, fazer Uhum. CAPEX, uma nova infraestrutura, né? Literalmente a modalidade de investimento versus pagamento mensal ali, né? Isso. Aqui teve, eu não tinha visto, tinha reparado, mas uma pessoa colocou aqui essa opção do Consolidated. Não seria essa, pessoal, porque não está na nuvem ainda. Então, não tem como você acessar aqui a sua conta na AWS se você ainda está na sua infraestrutura local e pensando em migrar para a AWS, tá? Só por isso. Exato. É um estudo prévio ainda. Isso. Vamos ver aqui como que ficou o nosso leaderboard. Vamos lá. O Diogo em terceiro, o PRD em segundo e o Marco Túlio em primeiro. Muito bom, pessoal. Parabéns aí. Parabéns, pessoal. Fico à Deixa eu disposição aqui se tirar tiver aqui. alguma dúvida. Ô, Guilherme, muito obrigado por ter ajudado hoje. Imagina. Espero aí você nos próximos aí, lá no dia do fechamento também. Obrigado, Emiliano, pela condição. Boa, E valeu, obrigado a pessoal. todos aí, como sempre. Obrigado, Até pessoal. Obrigado segundo. pela participação. Abraço. Miriam, tem que Até você mais, derruba, pessoal. derruba todo mundo para ele começar a gerar a gravação. Até mais, galera. Deixa eu... Beleza. Valeu, pessoal. Até Tchau, tchau, segunda. gente. É, segundo.